Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News AM 1250, a rede da informação. Você nos ouve pelo seu rádio, nos assiste pela internet. Jovem Pan News, a rádio que virou televisão. Já estamos no ar com a nossa live para você nos ouvir e também nos assistir. Basta você acessar aí o facebook.com/jpnews Joinville, tudo junto. facebook.com/jpnews Joinville. Curta e compartilhe a nossa transmissão. A partir de agora, então, você já sabe, estamos no ar com mais uma edição do nosso Jornal da Manhã, nesta sexta-feira, edição local, até que enfim é sexta-feira. Hoje é dia 18 de outubro de 2019. Faltam apenas 74 dias para acabar o ano. Vamos então aí às nossas manchetes. Você vai ficar sabendo hoje, aqui no Jornal da Manhã, Joinville deve ter obra de rodoviária concluída só em 2020. Em Santa Catarina, suspeitos de vender produtos proibidos para emagrecimento são presos. Bairros de Joinville ficarão sem água neste domingo. Criança de 2 anos morre após colisão frontal na BR-470. E ainda, hoje você confere o quadro Passaporte com Osni Martins, ainda tem o comentário político de Ananias Cipriano. Tudo isso e muito mais a partir de agora em mais uma edição do nosso Jornal da Manhã, que só está começando. Você já sabe, se é pauta na cidade, se é pauta aqui no estado de Santa Catarina, se é pauta no Brasil, você fica muito bem informado ouvindo a programação do Jornal da Manhã. São 8 horas e 5 minutos, não perca a sua hora, 8 e 5, vamos à atualização do trânsito. Nesse momento, quando são 8 horas e 5 minutos, a rua Benjamin Constante, desde a rua Rudolfo Meyer até a rua Marquês de Olinda, registrando um fluxo bastante intenso de veículos. Já a rua Blumenau, desde a rua João Pessoa até a rua Almirante Barroso também, com fluxo bastante lento. O motorista vai enfrentando dificuldades ao trafegar pela rua Iririú, com vários pontos de lentidão, assim como também a rua 15 de Novembro, no sentido Vila Nova, bairro Centro, com fluxo bastante intenso de veículos. E o motorista vai encontrando dificuldades, vai perdendo tempo ao trafegar pela rua Aracaju, desde a rua Jorge Parucker até as proximidades da avenida Aloísio Pires Condeixa. Então, para você que está aí pegando o trânsito nesse momento, seja no sentido bairro para o centro ou no sentido centro para o bairro, bastante atenção, bastante paciência e bastante cuidado, porque hoje, por ser uma sexta-feira, o trânsito já está bastante complicado quando são 8 horas e 6 minutos. Vamos à nossa previsão do tempo? Nesse momento, aqui no 8º andar do edifício Turim, aqui na rua 9 de março, 737, centro de Joinville, o dia vai amanhecendo com sol entre nuvens e a temperatura já está marcando 20 graus. A umidade relativa do ar está marcando 74%. A umidade relativa do ar está bem tranquila, né? Tá boa, está recomendada aí. Já segundo a previsão do tempo, o tempo aqui na maior cidade do estado de Santa Catarina terá sol nesta sexta-feira e o aumento de nuvens no período da manhã, né, até o início da tarde, com pancadas de chuva à tarde e à noite, né, quando a previsão do tempo promete aí 20 milímetros de precipitação de chuva. A mínima nesta madrugada foi de 18 graus e a máxima prevista para esta sexta-feira, portanto hoje, pode chegar, pasmem, a 32 graus, ou seja, hoje, no início da tarde aí até o final da tarde, vamos ter uma elevação de temperatura muito forte, né? A máxima prevista aí para 32 graus, tempo abafado. Neste momento, Garuva, né, já está amanhecendo aí com 20 graus de temperatura. São Francisco do Sul, 19 graus de temperatura. Araquari, marcando 20 graus de temperatura. Barra Velha com 19 graus e Itapoá com 21 graus de temperatura. São 8 horas, 8 minutos, 8 e 8. Como é que vai ficar o final de semana? Final de semana fica praticamente parecido com o dia de hoje, né? Vai ter aí aqueles momentos de abertura de sol e aqueles momentos que vai cair aquela garoazinha. A temperatura máxima do final de semana, né, vai ser bem abafada aí, chegando a 30 graus também. Lembrando que como faltam 74 dias para acabar o ano, como tá passando rápido, né? Tá passando muito rápido, ó. Já passamos aí da metade do mês de outubro e aí novembro, dezembro até o Natal é um pulinho, né? Faltam 74 dias para acabar o ano. E hoje, né, sexta-feira, dia 18 de outubro,
Nesta data, no ano de 1836, nascia Benjamin Constant, ele que foi educador e militar brasileiro, ele que faleceu no ano de 1891. Nesta data, no ano de 1990, nascia Gabriel Diniz, cantor, compositor brasileiro, ele que faleceu neste ano, né? Interpretava aí um dos maiores sucessos da época, né? A Jennifer. Em 1954, falecia Roquete Pinto, ele que foi médico, ele foi antropólogo e também ensaísta brasileiro, ele que nasceu no ano de 1884. E o Roquete Pinto, ele foi um médico legista, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta brasileiro. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, que é considerado também o pai da radiodifusão no Brasil. Ele foi criador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro com o intuito de difundir a educação por este meio, por volta aí de 1923. Hoje, aqui no Brasil, é celebrado o Dia das Comunicações e Eletrônica da Marinha. Também é comemorado o Dia do Pintor, o Dia do Estivador e o Dia do Médico. Então, parabéns a todos esses profissionais que nos ouvem e nos acompanham todos os dias e neste momento. São 8h10. Começando então com as informações aqui na programação do seu Jornal da Manhã, uma criança de 2 anos acabou falecendo em um acidente de trânsito. Isso aconteceu no quilômetro 184 da BR-470 em Pouso Redondo, aqui pertinho, no Alto Vale do Itajaí. A menina estava em um automóvel Uno com placas de Dona Ema, que bateu de frente com um caminhão de Timbó. Segundo as informações, a criança estava sem a cadeirinha e acabou morrendo ainda no local do acidente. A condutora do Uno sofreu apenas lesões leves e foi encaminhada pelo SAMU ao hospital de Pouso Redondo. Já o condutor do caminhão escapou ileso. São 8h10, 8h10. Não perca a sua hora. O bom dia dele, que já está por aqui também comigo, ao vivo, na bancada do Jornal da Manhã, Arivan Prognal. Bom dia, Arivan. Bom dia, Fernando, ouvintes do Jornal da Manhã. Um bom dia a todos. Hoje é dia do médico. Então, você que tem aí um médico de confiança e tem um contato do seu médico, mande a ele parabéns pelo seu dia. Não custa parabenizá-lo, né? Até porque o médico tem um papel muito importante na vida de cada um de nós, nos orientando. Eu tenho até dito a alguns amigos médicos, sem desmerecer o trabalho do médico, que é fundamental, que o médico é um aconselhador de luxo. Quando você vai no médico, Fernando, ou Gabriela, ou ouvinte, você vai lá para quê? Você vai sentar na frente do médico, doutor, bom dia. O que trouxe você aqui? Ah, doutor, eu estou com um probleminha aqui, tal. Aí faz uma anamnese e às vezes até o médico não pede um exame. Diz assim, você vai fazer isso. Ele está aconselhando você, é um aconselhador, né? Então, parabenize seu médico, é muito importante. Ok? Bom dia. Santa Catarina tem hoje cerca de 300 presos que podem ganhar a liberdade caso o Supremo Tribunal Federal decida que a prisão não ocorrerá após a condenação em segunda instância, mas apenas após esgotarem-se todos os recursos. O cálculo foi feito pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Leopoldo Brigman. Estamos falando de cerca de 300 presos aqui em Santa Catarina que podem ganhar liberdade, afirma o magistrado. O desembargador acredita que, se cair a prisão em segunda instância, não serão os condenados pobres os mais beneficiados. Isso não é para preso pobre. Isso tem outro endereço, diz o desembargador Brigman. Ele se refere aos políticos presos que são réus e podem contratar as melhores bancas de advogados do país. Essa discussão ainda vai longe, até porque a Suprema Corte cancelou ou deu uma paralisada na votação deste tema importante que está dando o que falar no Brasil.
8 horas 13 minutos, não perca a sua hora, 8h13. Ontem o dólar comercial fechou em alta de 0,39%, cotado em R$ 4,17. O peso teve uma elevada queda de 3,50%, fechando ainda em 7 centavos. Já o euro fechou em alta de 0,70%, ficando no valor de R$ 4,63. E a Bovespa fechou em queda de 0,39% aos 105.015 pontos. 8 horas 14 minutos, 8h14. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações aqui no Jornal da Manhã. É um instante só. Jovem Pan News Joinville. 8 horas 16 minutos, não perca a sua hora, muita gente participando conosco aqui, o Tarsilo Cidral, bom dia povo, que todos tenham uma sexta-feira abençoada, valeu Tarsílio, obrigado pela audiência aí, tá sempre ligado conosco, né? Eduardo Jeske, valeu Duda, grande abraço para você. Obrigado pela audiência, também está sempre ligado conosco aqui. 8 horas 16 minutos, 8h16. Com 45% da obra concluída e a reforma da rodoviária aqui de Joinville deverá ser concluída somente em abril de 2020. O prazo inicial era janeiro, mas houve então a necessidade de uma adaptação do projeto, entre outras questões que motivaram aí o atraso. A alça de acesso, fechada desde o início dos trabalhos, deverá ser reaberta até o início agora de novembro. A reforma da rodoviária está sendo bancada pelo Ipreville, que é dono do imóvel desde o final dos anos 90. Vamos fazer o seguinte, como você já sabe, todas as sextas-feiras é dia do quadro Passaporte aqui no Jornal da Manhã com ele, Osni Martins. Preste atenção nas dicas do Osni. Olha, eu vou começar o quadro Passaporte hoje falando uma coisa que está até gasta. Essa tecla está até gasta, que é aquela história, né? Para você fazer turismo, não significa você fazer a mala e ir para o aeroporto, né? Ou preparar o carro para uma longa viagem. Não, turismo é turismo. Turismo você pode fazer de bicicleta até, se quiser, ou uma viagem aqui perto, que é exatamente isso que a gente vai tratar hoje. O que não diminui a importância, a beleza, o prazer de fazer turismo. Muito pelo contrário, quer ver só? Nós vamos falar de Campo Alegre, um refúgio maravilhoso, aqui o que a 45 minutos de Joinville, 1 hora no máximo. E olhe lá, pertinho daqui e gostoso demais para você descansar no final de semana, por exemplo. Falei bonito, Simone? Falou muito bonito, assim, o lugar é bonito e fez jus ao lugar. É muito bom. Na verdade, é um hotel, posso dar o nome de hotel? É um hotel, né? É um hotel, ele na verdade fica numa classificação entre hotel e pousada, ele na verdade é chamado de refúgio, o Refúgio Monte Olimpo em Campo Alegre. Refúgio Monte Olimpo, até o nome é bonito. Realmente fica a 45 minutos daqui de Joinville, 1 hora no máximo. Quer dizer, é perto, mas é um prazer você passar lá 2, 3 dias, né? Vai aproveitar mesmo. Vai aproveitar, ele tem uma proposta bem diferente, uma proposta de relaxar mesmo, de curtir a natureza, como se fosse a sua casa de campo. Então vai aproveitar bastante. Campo Alegre é um lugar super bonito. Dentro do refúgio tem uma cachoeira, que é uma cachoeira exclusiva ali do refúgio, realmente. Só quem se hospeda lá é que tem acesso. O acesso é bem fácil, tranquilo. Você vê a cachoeira do quarto, dependendo do quarto que você escolher. Então é bem bacana. Olha só, não falei? Além da cachoeira, além desse recanto, que outros passeios se pode fazer estando hospedado lá? Bom, a gente tem vários, Campo Alegre, São Bento do Sul, é uma região assim muito boa para passear. Então, quem quer fazer passeio a cavalo, existem sítios próximos que tem. Quero colher morangos orgânicos, você consegue você mesmo fazer a colheita. Quero ir em queijaria, ver um rancho de cabras, tudo isso tem lá próximo. E você aproveita a região. Quem gosta de compras, tem várias opções em São Bento do Sul de lojas de fábrica, de cerâmica, de panelas, enfim, roupas de cama. Então, é um turismo que agrada a todos. Opções não faltam. E quem quiser ir lá para descansar sua mente, passear ali ao redor, vai estar ótimo. Vamos aos preços. Eu falei que era bom, era perto e é barato também? É um preço bem bacana. O refúgio ele inclui o café da manhã e inclui o jantar. Além disso, tem um chá da tarde de cortesia. O que não está incluso é o almoço. O almoço justamente, propositalmente, para aproveitar as opções gastronômicas que tem na região, que você sabe, né? Os são maravilhosas. E até para não engessar muito, para dar a oportunidade de você, quem quiser conhecer a região, né? Então tem, e se não quiser conhecer a região, tem opções ali próximas também,
ótimas, como a carne de ovelha, por exemplo, que é a minha preferida lá para cima. Preço, Simone? O preço para um final de semana de sexta a domingo para casal, 2 pessoas, ele fica em R$ 639,20 por pessoa num apartamento com hidro e vista para cachoeira. Existem outras categorias, outras configurações de quarto, esse é com cama queen, tem cama king, tem muitas opções. E aí você pode conversar com a gente que a gente vai verificar qual que você se encaixa melhor. E se a pessoa tiver disponibilidade só para uma diária? Pode ficar também. O que acontece no refúgio é que quanto mais diárias você fica, você tem algum desconto progressivo sobre o total da sua estada. Então, querendo ficar 2 ou 3 diárias, torna-se mais interessante. Beleza. Mais informações então com o Olímpia Tour. Olímpia Tour, parcelamento inclusive, viu, Osni? Quem quiser pode parcelar também. Amplo estacionamento, é bom dizer, né? Aqui na Rua 9 de Março. Isso, por favor, vem fazer uma visitinha pra gente, tomar um café, vamos conversar sobre sua próxima viagem, aqui perto, longe, estamos à disposição. É Rua 9 de Março? Rua 9 de Março, 734. Tá dado o recado, aqui perto, turismo em Campo Alegre e é bom demais. Oito horas 21 minutos, não perca a sua hora, 8h21. Continue participando conosco, facebook.com/JP News Joinville, para você mandar aí o seu recado também, como por exemplo a Sidney Aparecido. Tamo junto, amigos. Valeu, Sidney. Grande abraço para você. Obrigado pela audiência. 8 horas 21 minutos, Arivan Prognal. Muito bem, continua a polêmica em Joinville ainda e muitos joinvilenses, aliás, milhares deles estão na expectativa em relação à definição por parte da Câmara de Vereadores da aprovação sobre a alteração da cobrança da contribuição sobre iluminação pública. A tão falada, propalada e para alguns até amaldiçoada COSIP, essa amaldiçoada COSIP, não é amaldiçoada. Infelizmente é um imposto que traz uma melhora, é a iluminação da cidade, e nós temos que pagar, como pagamos já há muito tempo. Mas agora, nesse governo mudou-se a cobrança, como era feita antes, aí aumentou a receita, agora querem mudar, porque ano que vem tem eleição e por aí vai. E continua o imbróglio. Além da redução da contribuição em 75% na área rural e a isenção para eletrodependentes. O que é eletrodependentes? É para aquela família que tem alguém em casa, que tem um doente que usa um aparelho, por exemplo, um respirador artificial. Não são poucos os beneficiados com essa lei, mas vai trazer um benefício. Além deles, o projeto de volta da cobrança pela testada como critério da cobrança da COSIP prevê eventos de iluminação pública, certo? Ou seja, a contribuição também é usada para pagar decoração natalina, que isso já vem acontecendo, não é de hoje, já faz algum tempo. A iluminação especial para o Festival de Dança e a Festa das Flores, campanhas de saúde, entre outros. Quando eu li essa notícia aqui, campanha de saúde, entre outros, mas o que é outros? É tanto dinheiro arrecadado com a COSIP que eles não conseguem fazer com que todo esse dinheiro seja reutilizado na COSIP. Aí eles estão inventando agora o quê? Vamos fazer o festival de dança. Quem é que realiza o festival de dança em Joinville? Quem realiza o festival de dança é um Instituto Festival de Dança, que não tem nenhuma ligação com a prefeitura. Quando foi institucionalizado e criado o Festival de Dança em Joinville, a prefeitura fazia. A Fundação Cultural, na época da professora Albertina Ferraz Tuma, era presidente da Fundação Cultural, lá no governo Wittig Freita. Foi institucionalizado, criado o Festival de Dança, que era realizado no ginásio Ivan Rodrigues e no Abel Schultz. Aí depois, quando construiu os Entreventos Calrans, ele foi para os Entreventos Calrans. Aí se criou o Instituto Festival de Dança, que é uma entidade que não tem ligação nenhuma com a prefeitura. É uma instituição que recebe apoio do governo do estado, do governo federal, de patrocínio e tal, né? Não tem nenhuma ligação com a prefeitura. Aí a prefeitura vai tirar dinheiro da COSIP para a iluminação do Festival de Dança? Tem alguma coisa aí? E campanha de saúde? Tudo é para levar de barriga e para não aprovar a lei. Parece que se vê isso. Que coisa, aprova logo essa lei.
para que entre em vigor em janeiro do ano que vem, para mudar. E o que for arrecadado se use para iluminação de Natal, que é uma vez por ano. Aliás, essas luzes de Natal se repetem a cada ano. Já viu quando muda? É a mesma coisa. Aqueles pinheirinhos que colocam na rua Blumenau, da Dr. João Colim, um trecho da Beira Rio, de frente à prefeitura, aqui na praça, não muda, é a mesma coisa. Não vão se gastar milhões para essa iluminação. É só usar o do ano passado. É o que se faz aí nos anos anteriores, está se fazendo até agora. Existem coisas na gestão pública que é um grande ponto de interrogação, assim, ó. Pá! E continua. 8 horas 26 minutos, não perca a sua hora, 8h26, e a Companhia Águas de Joinville informa que por causa das obras de ampliação da estação de tratamento de água ETA do Cubatão, será paralisada então no domingo, dia 20, das 6 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A ETA do Cubatão atende 70% da cidade, por isso, bairros da região norte, leste e também sul aqui de Joinville terão um fornecimento de água comprometido, então preste atenção, são eles: Ademar Garcia, América, Anita Garibaldi, Atiradores, Aventureiro, Bom Retiro, Boa Vista, Bucarém, Centro, Costa e Silva, Distrito Industrial Norte, Espinheiros, Fátima, Glória, Guanabara, Iririú, Jardim Paraíso, Jardim Iririú, Jardim Sofia, Jarivatuba, João Costa, Paranaguamirim, Parque Guarani, Petrópolis, Pirabeiraba, Rio Bonito, Saguaçu, Santo Antônio, Ulisses Guimarães e também a Vila Cubatão. Após a operação da ETA Cubatão ser retomada, as regiões mais próximas da estação, localizada em Pirabeiraba, por exemplo, terão aí o abastecimento normalizado na madrugada já de segunda-feira, dia 21. Nas regiões mais afastadas, o fornecimento de água deve ser restabelecido somente na terça-feira, dia 22. As obras de ampliação da ETA do Cubatão vão melhorar a distribuição de água para 70% de Joinville. O investimento é de aproximadamente 30 milhões de reais. Também no domingo, serão realizadas aí a manutenção do sistema de bombas da Rua Florianópolis e a instalação de uma válvula na Avenida Santos Dumont, esquina com a Rua Arno Valdemar Deller. A Companhia Águas de Joinville agradece pela compreensão e reforça então a importância do consumo consciente e da existência, da caixa d'água com capacidade adequada em cada residência. 8 horas 28 minutos. Não perca a sua hora, Alivan Prognal. Na conversa entre Udo Deller e Carlos Moisés essa semana, o prefeito Udo lembrou o pedido que já foi feito anteriormente, inclusive ao ex-governador Eduardo Pinho Moreira, sobre a duplicação da rua Dona Francisca, no trecho entre a rótula com a Marquês de Olinda até Pirabeiraba. Essa rodovia tem um grande movimento e precisa de uma revitalização urgente. Esse trecho entre a Marquês de Olinda até Pirabeiraba tem 6 quilômetros de extensão. Hoje, se a obra tivesse início, ela teria um custo de 70 milhões com desapropriações. Em relação ao eixo industrial, que já tivemos lá, inclusive, fazendo imagem da rodovia Hans-Dieter Schmidt e Edgar Meister, que se falou na duplicação, que já tem dinheiro, mas esse dinheiro já está desvalorizando, porque de 30 milhões que era a obra, ou 40 milhões, isso era para ano passado. Já está custando mais caro. A obra depende de licenciamento ambiental, o famoso licenciamento ambiental. Recentemente, a Secretaria de Estado da Infraestrutura repassou informações complementares ao IMA. O IMA é o Instituto do Meio Ambiente, que é responsável pela análise da licença. Detalhe, Joinville é a cidade das bicicletas. E nós temos ciclofaixas aqui em Joinville que não dá para entender como um técnico consiste e consegue implementar esse tipo de ciclofaixa. Eles pintam no asfalto uma bicicleta, no meio do asfalto. Eu levo o técnico, como é que você vai andar de bicicleta aqui nesse meio? Como? Não tem carro, não vai passar caminhão, ônibus. A Dona Francisca tem um trecho que vai ali da Consul ao Irpo, até dentro de Pirabeiraba, que praticamente não tem ciclofaixa.
O Fernando conhece muito bem, que pedala por aí, e você que é ciclista também. Tem um trecho da rua Dona Francisca, que fica entre o cemitério ali da Igreja Santa Catarina de Alexandria, que é uma descida, você pega uma reta, tem uma fábrica de cerveja e logo em seguida tem a entrada para a Estrada Dona Francisca. Aquela reta ali é um absurdo. Aquilo é uma vergonha que se arrasta anos e anos e anos à espera de solução. E o que se viu até agora? Descaso total. Como é que o cara vai de bicicleta daqui para Piraberaba? Como? Vai enfrentar aquele trecho ali, Fernando? Não tem ciclovia. Vai ficar no pedido. Aliás, é o que nós temos feito, né? Pedido. Eu lembro quando meu pai trabalhava na Hanse, há muito tempo atrás, a Hanse tinha um armazém. Aí a minha mãe dizia pro meu pai, já veio o papel do pedido? E vinha. E o pedido vinha. Que era uma relação que o armazém da Hanse mandava para seus funcionários, Fernando, a Tigre, onde lá no armazém tinha tudo que era, ou seja, o que tinha disponível para a pessoa pedir. Aí ele pedia naquela folha, entregava no departamento pessoal, o setor do armazém separava e o carro entregava em casa. Naquela época o pedido era atendido. Hoje... 8 horas e 31 minutos, não perca a sua hora, 8h31, e um homem e uma mulher foram presos em flagrante na manhã de ontem, quinta-feira, dia 17, em Lages, aqui na Serra Catarinense, sob a suspeita de vender produtos proibidos para emagrecimento. As prisões aconteceram nos bairros Petrópolis e Ipiranga, enquanto a polícia cumpria 2 mandados de busca e apreensão de inquérito que apura a morte de uma mulher de 27 anos. Ela teria morrido após usar medicamentos desse tipo. O caso aconteceu em Lages, em abril deste ano, inclusive, nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã. Segundo o delegado Rochel Amaral da Silva, foram apreendidos 27 frascos de um remédio e similares usados para o emagrecimento. Ele explicou que a prisão em flagrante se deu por ausência de informações sobre a procedência do produto. Abre aspas, as embalagens sequer tinham rótulos, afirmou ele. A polícia investiga se essas 2 pessoas seriam ou não responsáveis por fornecer o medicamento para a mulher que morreu após consumir emagrecedores. A ação teve também participação de 12 policiais. Recentemente, o Ministério Público aqui de Santa Catarina ingressou com ações contra sites de comércio eletrônico para coibir em todo o Brasil a venda de produtos supostamente naturais para emagrecer. Conforme o órgão, eles contêm substâncias químicas que causam dependência e até mesmo a morte. De acordo com o Ministério Público, não se trata de fitoterápicos, mas de remédios que necessitam de registro na Anvisa e cujo o consumo exige prescrição médica. 8 horas e 33 minutos, 8h33, vamos fazer o seguinte, nós vamos aí para mais um intervalo comercial e na sequência nós voltamos, ainda tem dicas culturais da semana, tem o esporte, tem o comentário político de Anania e Cipriano, é um instante só. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan, hora certa, 8 horas e 36 minutos, faltando 24 minutos para as 9 horas da manhã, não perca a sua hora, 20 graus aqui no centro da maior cidade do estado de Santa Catarina. E agora chegou a hora então da Marcinha Neto participar aqui do Jornal da Manhã, trazendo as dicas culturais do final de semana. Bom dia, Marcinha! Olá, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Enfim, mais uma sexta-feira chegando e você aí se perguntando o que irei fazer nesse final de semana? Então se liga na nossa agenda cultural. Chega a Joinville o melhor tributo acústico a Bon Jovi da América Latina. Hoje no Teatro Cinec, na Avenida Getúlio Vargas, a partir das 20 horas. Ingressos você adquire através do site ticketcenter.com.br. E o DJ, que é destaque no mundo inteiro. Um mega evento que você não pode ficar de fora. Hoje, a partir das 22 horas, o Joinville Square Garden recebe a Loki. Acesse joinvillesquaregarden.com.br e saiba mais. Já no DJ Steakhouse Pub, teremos clássicos como Pra Ser Sincero, Refrão de um Bolero e Infinita Highway. No especial Engenheiros e Rock Gaúcho com a banda Sufrage. Acesse did.com.br e saiba mais. Hoje, amanhã e domingo, das 10 às 22 horas, teremos mais uma linda Feira Arte presente. Nesta edição será de cerâmica artística e porcelana no Shopping Miller. E neste final de semana, leve seu filho para o TK Experience, o maior evento de talentos infanto-juvenil da América Latina. Serão 2 dias incríveis para
descobrir e desenvolver habilidades artísticas. É amanhã e domingo no Parque Hansen Joinville. Saiba mais em talentoskids.com.br. E está chegando mais uma Estantes, evento promovido pela Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da CDL de Joinville, a realizar-se amanhã, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde, na Rua Visconde de Toné, na Via Gastronômica. Vai estar demais. Informações através do site cdljoinville.com.br. E teremos o camarote Didi Jovem Pan. Acesse didjoinville.com.br ou siga o Insta didi.joinville e saiba mais. E vem aí a corrida do 62º Batalhão de Infantaria, excelente prova organizada por Number Sports, que será realizado neste domingo. A largada da prova será às 7 da manhã, em frente ao 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, localizado na Rua Ministro Calógeras, 1200. Atiradores, aqui em Joinville. Qualquer condição climática vai rolar, tá? E nesse domingo, no Teatro Juarez Machado, a partir das 11 horas da manhã, vai ter espetáculo? Vai ter, sim, senhor. No Circo Arte Maior, professores e crianças se unem para criar, recriar e desfrutar a fantasia do encantado mundo do circo. Dia de circo no Juarez Machado vai rolar neste domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde. Todos convidados para apreciarem. Agora que você já sabe o que fazer nesse final de semana, boa diversão e continue ligado na Jovem Pan. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Marcinha, muito obrigado, bom final de semana para você. Marcinha que volta com as dicas de moda na segunda-feira aqui no Jornal da Manhã. São 8 horas e 39 minutos, faltando 41 minutos para as 9 horas da manhã. E agora, eu já começo fazendo uma pergunta para o Ananias. Ananias, no PSL e também aqui no estado de Santa Catarina, o bicho tá pegando. Bom dia. Bom dia, Fernando, e uma informação de primeira mão. Ricardo Alba, o atual líder do PSL aqui em Santa Catarina, pode cair também. O que aconteceu com o delegado Valdir pode ser aqui em Santa Catarina também. 4 deputados já estão inclinados a assinarem para mudar o novo líder do partido. Porque a postura envolvendo o Alba tem sido aquele neutro, né? Porque o Alba é candidato a prefeito de Blumenau, então ele precisa do apoio do governador, então ele... E os 4 deputados, o Sargento Lima, a Ana Campanholo, Gessé Lopes e Estevão já se posicionaram contra a postura do governador, que não recebe, que não conversa, que não atende às pautas definidas por eles em campanha, está muito mais propenso ao MDB, como foi o caso aqui de receber o prefeito de Joinville e não receber os deputados do PSL, e isso tem incomodado o próprio PSL, que deve rachar com o governador. Se há fidelidade a Bolsonaro, não existe fidelidade a Moisés. Moisés também fazia parte da onda. É uma situação totalmente diferente, né? É uma situação envolvendo o PSL Bolsonaro e o PSL aqui com Moisés, que não é nada mais do que um surfista. E hoje uma entrevista aqui feita pelo Sargento Lima foi uma entrevista extremamente criteriosa, críticas ao governador, né? Ele disse que, por exemplo, o que foi feito na Serra Dona Francisca, ele disse que se ele pedisse dinheiro para as pessoas, ele ia lá e colocava aqueles caminhão de barro e fazia aquela manutenção. Não é isso que o governador deve fazer. Isso, e até ele fez uma crítica aos vereadores. Como é que ele comentou? Ele disse que isso era serviço para pedir para vereador, né? E na verdade isso foi uma crítica que ele fez indireta, porque os vereadores estão discutindo Serra Dona Francisca. E ele questiona, e aí vai na linha do raciocínio que eu tanto questiono, que é vereador cuida das coisas da cidade, deputado das coisas do estado, deputado federal das coisas da União, senador do povo na União, eu senador do estado na União. E aí ele diz, os vereadores querem ficar criticando Serra Dona Francisca, porque não cuida do que tem que fazer, aí vem discutir. Aí ele fez então pede pro vereador, ou seja, coisa que não tem nada a ver, é muito pequeno, e mesmo assim o governador vem dizendo que é grandes obras, e uma crítica feita pelo deputado, e é uma crítica verdadeira, não fez nenhuma mentira. O Moisés, ele vem abandonando Joinville. Eu lembro que quando ele começou o governo do estado, eu já falava, eu apanhei aqui no rádio, que eu apanhei literalmente, quando eu falava, Moisés não vem para Joinville, é mais um governador que vai ignorar Joinville, fazia essas críticas, e isso está se notabilizando quase um ano depois. E eu lembro que os ouvintes, quando você falava isso, ligavam aqui para a rádio e diziam, Ananias, deixa o cara trabalhar, porque só passou 2 meses do mandato dele, tu tá cobrando ele em Joinville, não sei o que e tal. É a maior cidade do estado. Se o governador ignora a maior cidade do estado, quem elegeu... imagina uma cidadezinha minúscula lá no interior. Quem teve uma porcentagem alta, né, por colocar ele como governador? Joinville foi providencial para a eleição de Moisés. Ele deveria deixar o orgulho de lado, porque foi eleito governador, ser humilde. Acho que humildade é uma virtude, não deve ser vaidade, mas tem que ser uma virtude. E essa virtude o governador de Santa Catarina não tem.
ele não é humilde, subiu para a cabeça, o bichinho do poder já está corroendo o governador de Santa Catarina e nós estamos sofrendo com isso, porque Joinville fica abandonada. Joinville tem o hospital regional que é do estado, quando precisar reclamar do Hospital São José, para quem nós vamos reclamar? Se não tem um governador que dá ouvidos. Nós temos rodovias importantes, o governador não dá ouvido. Tem gente morrendo na Serra Dona Francisca e o governador não tem discurso compatível com isso. Falta sensibilidade em relação a isso também. Ou seja, uma série de situações envolvendo essa insatisfação vai aumentando, vai ampliando cada vez mais, aí o governador faz entrevistas contraditórias, e aí há estelionato eleitoral, quando você promete ser uma coisa e você na campanha promete uma coisa e depois é outra, há um estelionato eleitoral, e Moisés vem se tornando algo extremamente diferente daquilo que se esperava. Ou seja, vem decepcionando e decepcionando muito. Olha que eu avisei, apanhei quando falei. Mas era isso que eu temia. 8 horas 43 minutos, faltando 17 minutos para as 9 horas da manhã e agora chegou a hora. Jornal da Manhã. Esporte. Chegou a hora da gente falar de esporte e esporte, você já sabe, é com ela, a voz bonita aqui da Jovem Pan News Joinville. Está amealhando bastante fãs por aqui, viu? Gabriela Bento, bom dia, Gabriela. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Fernando, final de semana de muito futebol nacional e de muito esporte aqui em Joinville. No sábado, os joinvilenses podem assistir um clássico da cidade. O JEC recebe o Fluminense do Itaú pela 12ª rodada da Copa Santa Catarina. A partida está marcada para as 3h30 da tarde na Arena Joinville. E no domingo, os joinvilenses podem assistir outro jogaço, só que agora no futsal, Fernando. O JEC Crona recebe o Corinthians pela primeira partida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. O jogo está marcado para 1h da tarde no Centro Eventos Carl-Hanser. E hoje é o último dia que você pode garantir o seu ingresso. Restam apenas cerca de 100 unidades. Então corre lá, corre para garantir o seu ingresso e assistir o JEC Crona. Pela Série A do Brasileiro, fecharam ontem a 26ª rodada, Santos 2, Ceará 1. Com 1 a menos desde os 3 minutos do primeiro tempo, o Avaí perdeu para o Internacional por 2-0 em Florianópolis. E de virada, o Atlético Paranaense venceu o Fluminense por 2-1 no Maracanã. Amanhã já teremos jogos da 27ª rodada do Brasileirão. Fortaleza e Grêmio jogam às 5h da tarde e Corinthians e Cruzeiro jogam às 7h da noite. Já no domingo, jogam Internacional e Vasco, Atlético Mineiro e Santos, São Paulo e Avaí às 4h da tarde. Clássico Carioca às 6h da tarde. Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã. E Chapecoense e Goiás, Atlético Paranaense e Palmeiras jogam às 7h da noite. Na segunda-feira, fecham a rodada Bahia e Ceará às 7h30 da noite e Botafogo e CSA às 8h da noite. E para finalizar, Fernando, ontem abriram a 30ª rodada da Série B do Brasileiro. Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense empataram sem gols. E o Cuiabá venceu o Guarani em casa por 2-1. Hoje jogam Criciúma e CRB às 7h15 da noite e Vitória e Londrina às 9h30 da noite. Já amanhã jogam Ponte Preta e o líder Bragantino, Oeste e América Mineiro, Vila Nova e Coritiba às 4h30 da tarde. E Paraná e Figueirense, Operário e São Bento às 7h da noite. Fecham a rodada no domingo, Brasil de Pelotas e Sport às 4h da tarde, Fernando. Valeu, Gabriela Bento. Sempre de segunda a sexta-feira, você já sabe, é a Gabriela Bento trazendo muitas informações e atualizando você sobre o esporte aqui da nossa cidade, da região e também do Brasil e do mundo. 8h 46 minutos, 8h46. Com o melhor saldo de empregos em setembro desde 2010, Santa Catarina fechou o mês passado com a criação de 13.049 vagas formais. Foram 87.062 contratações e 74.013 desligamentos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado ontem. No ano, o Estado contabilizou, então,
73.404 novos empregos até o momento e ficou em segundo lugar no país na abertura dos postos de trabalho na indústria, com 34.417, atrás apenas de São Paulo. No Brasil, foram criados em setembro 157.213 vagas. O setor de serviços liderou o saldo positivo de vagas no mês passado do estado, com um acréscimo de 5.364, seguido de indústria, com 2.981, comércio, com 2.590, construção civil, com 1.357, agropecuária com 548 e administração pública com 169 vagas de emprego. No ano, a indústria ficou na frente com 34.417, seguida por serviços com 26.069. Aí depois vem construção civil com 9.305 e a administração pública com 6.004. Dos setores importantes da economia do estado ainda estão com saldo negativo neste ano. O comércio com menos 2.098 vagas e a agropecuária com menos 845 vagas. São 8 horas 48 minutos, 8h48. Antes da gente finalizar aqui, deixa eu colocar vou pedir para a Gabi colocar aqui para a gente um gesto pequeno, mas de um exemplo enorme. Vou pedir para a Gabi colocar aqui nas imagens para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Tá vendo aí nas imagens? É um homem com uma deficiência visual. Ele precisou atravessar uma rua movimentada localizada no bairro Dom Pedro, isso na zona centro-oeste de Manaus. Olha só que belo gesto desse caminhoneiro. Ao perceber a cena, a dificuldade aí que o homem estava para atravessar a rua sozinho, o motorista de um caminhão então parou o seu veículo no cruzamento e ajudou o homem a atravessar sem prejudicar o fluxo na via. Ao deixar o homem do outro lado da pista, então o homem voltou para o caminhão e seguiu a sua viagem. É um gesto pequeno, mas é um exemplo enorme. Eu sempre tenho um ditado que é das antigas, que eu sempre ouço falar, que é assim, né? A questão do conselho é muito bom e o conselho ele educa, né? Pelo menos essa é a intenção quando você dá o conselho para uma pessoa, né? Você alerta a pessoa. Mas o exemplo, ele arrasta e arrasta multidões. Então que esse pequeno gesto, mas esse exemplo enorme deste caminhoneiro, né, que viu lá o cidadão com deficiência visual com problemas para atravessar a rua, uma rua movimentada, ele fez questão de parar o seu caminhão no cruzamento, né, ligou o alerta bonitinho, certinho e ajudou então este senhor a atravessar a rua. São 8 horas e 50 minutos. 8h50, por aqui finalizamos então mais uma edição do nosso Jornal da Manhã desta sexta-feira, hoje dia 18 de outubro de 2019, espero que você tenha gostado. Na segunda-feira o Osni Martins volta novamente com o seu Jornal da Manhã a partir das 8 horas da manhã. Grande abraço para todo mundo, eu volto daqui a pouquinho às 11 horas da manhã com mais uma edição do Painel. Eu, Fernando Gonçalves, vou ficando por aqui, desejando para você que essa seja a melhor sexta-feira da sua vida. Bom dia.